Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Saúde e Companhia, esse projeto que eu, a Praia Filmes e a TV Tropical trazemos toda semana para você, com o objetivo de levar mais qualidade de vida para todos nós. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um método de avaliação 360 graus para combater a obesidade. A dica da Nutri vai trazer novidades para o emagrecimento. Você vai ver ainda um projeto importado da Espanha para contribuir na socialização dos idosos. E o Rio Grande do Norte tem representante mirim na natação paralímpica brasileira, hein? Você vai ver tudo isso hoje no Saúde e Companhia, que está começando. Você sabia que 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas? 1 em cada 8 pessoas, segundo a OMS. Isso é muito preocupante, são dados de 2022, mas já se sabe que a população adulta desde 1990, obesa, dobrou. E a população infantil, infanto-juvenil, entre 5 e 19 anos, quadruplicou o número de obesos nesse período entre 1990 e 2022. Doutora Valquíria Fernandes, fisioterapeuta especialista em dor, fala pra gente qual a consequência disso no corpo da gente. Olá, gente, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Quando a gente pensa em pacientes obesos, que tem esse sobrepeso, a gente tem várias comorbidades que vão estar associadas junto. E eu que sou especialista em dor, a gente tem um problema que a gente enfrenta muito, que é o tratamento da dor. Porque quando a gente pega esse paciente obeso, geralmente ele tem uma dor associada. E como é uma comorbidade de mais tempo, a gente entra no quadro de dor crônica. Porque a dor crônica é toda dor que é acima de 3 meses. Porque a dor aguda é um sintoma. Pô, estou sentindo uma dor, não é normal a pessoa acordei, tem uma dor, fiz alguma coisa, senti uma dor, mas é aquela dor que pode passar, simplesmente. Ou pode ser uma dor que precisa de um tratamento mais rápido. Agora, a dor crônica, ela é uma dor que envolve todo um outro mundo, toda uma atmosfera de vários outros fatores correlacionados. E a obesidade e a dor crônica, elas estão conectadas. Ela é bidirecional. Porque eu tenho um paciente com uma obesidade, esse paciente muitas vezes ele pode ter vários outros fatores alterados. Além de alteração metabólica do corpo dele, que é algo fisiológico, muitas vezes é muito mais difícil dele praticar o exercício físico. É muito mais difícil dele praticar tanto pela motivação, que não está dentro ali, a gente sabe que um hábito puxa o outro. Quando eu tenho um hábito saudável, é muito mais fácil de eu manter outros hábitos saudáveis. Então existe essa questão dos hábitos ali. Ele pode ter alterações que precisa de uma ajuda médica, de um endocrinologista para realmente sair desse problema, a obesidade, mas existe o fator da dor crônica, porque muitas vezes está associado a um sedentarismo. Então essa pessoa, às vezes, ela não consegue fazer, ela sente dor mesmo. Não é uma questão de falar assim, olha, é falta de vontade, você não vai lá e faz exercício porque você não quer. Às vezes a pessoa não consegue porque ela tem dor. Então é algo que muitas vezes a gente precisa de um tratamento multidisciplinar. Eu preciso do médico, eu preciso do fisioterapeuta, às vezes eu preciso do profissional de educação física, talvez até do psicólogo, depende muito do paciente, a gente precisa analisar isso daí. E tem um método criado por você que analisa todas essas questões. Fala um pouquinho sobre como surgiu esse método, qual o público que pode se beneficiar dele. Perfeito. Eu sou formada desde 2004, eu tenho 20 anos de prática clínica, eu sempre atendi pacientes e eu sempre atendi pacientes com dor. Sempre me chamou a atenção querer ajudar uma pessoa que está com algum tipo de dor. E eu também fiz mestrado, doutorado, entrei na área acadêmica porque eu gostava muito de estudar e ensinar também. Geralmente, na graduação, a gente foca muito em ensinar uma avaliação, por exemplo, na fisioterapia, eu ensino técnicas de avaliação e eu ensino técnicas de tratamento. Mas às vezes eu não conecto isso com um pensamento diferenciado, que é o nosso raciocínio clínico. E aí foi que eu desenvolvi esse raciocínio clínico avançado. Peguei toda a minha prática clínica, tudo que eu tinha estudado e comecei a olhar para o paciente com uma visão diferenciada. Então, quando chega um paciente com uma dor lombar, que é a dor lombar crônica, que é a número 1 de incapacidade no mundo hoje, são dados da Lancet, que é uma revista de alto impacto mundial. Quando a gente olha para esse paciente, eu não posso tratar a lombar dele, eu tenho que tratar o paciente. E aí eu comecei a falar a frase para os meus alunos, eu falei assim, não trate a doença, trate o paciente. Porque eu preciso olhar para esse paciente com uma visão de 360 graus. Por isso que eu criei esse método que chama Raciocínio Clínico Avançado 360. Porque além de eu avaliar e querer tratar, se eu não raciocinar e entender quais são os fatores que estão influenciando na dor desse paciente, eu não consigo mudar.
Então, a dor crônica ela é considerada hoje uma doença, ela tem um CID para a dor crônica. Pensa só, uma pessoa que foi para uma academia e aí ela fez um movimento e de repente ela travou a coluna. Eu mesmo, quando tinha 29 anos, eu travei a coluna. E aí, se ela travou a coluna e ela estava fazendo, por exemplo, um movimento de agachamento, o que ela pensa? Ah, fazer isso aqui machuca minha coluna. Porque, olha, eu estava fazendo esse movimento, eu senti um estralo, travou a musculatura, contraiu, fui para o hospital, tive que tomar uma intravenosa, fiz uma ressonância, apareceu uma hernia de disco. Aí a pessoa fica com trauma de fazer agachamento. E não faz mais. O cérebro dela entende que aquilo é um perigo, ela mandou a informação dizendo que aquilo é perigo, ele contrai a musculatura, ela fica um robozinho, você já viu aquela pessoa que tem medo de se mexer, ela fica um robô, e ela começa a deixar de fazer as coisas. Então a pessoa começa a se isolar, tem esse problema social, que isso é muito importante, impacta muito, começam as alterações psicológicas, porque essa pessoa fica mais ansiosa, ela pode começar a desenvolver uma depressão, então ela vai precisar de um tratamento psicológico e psiquiátrico junto, e fora o corpo dela, que como se estivesse todo desequilibrado. Então começa a envolver em todas as esferas, a gente chama hoje de multidimensional. Eu tenho várias dimensões que estão associadas. Então, tratar a dor crônica de uma pessoa hoje não é só ir lá num ponto, não é chegar aqui num cotovelo e tratar um cotovelo, né? E antigamente a gente tinha muito isso com o plano de saúde, que você pegava uma guia para o cotovelo, uma guia para o ombro. Mas não, hoje a fisioterapia evolui muito. Quando a gente olha para uma pessoa, eu tenho que tratar o paciente. O que eu não tratar, eu preciso indicar para os profissionais que vão trabalhar comigo para eu conseguir modificar isso. E de que forma que esse público, né, que está com sobrepeso, as pessoas mais obesas, são afetadas por questões como, por exemplo, dor gerada a partir de uma noite mal dormida, ou mesmo da angústia de pegar e iniciar uma atividade física e não conseguir dar andamento? Excelente pergunta, isso é muito bom, porque a pessoa pensa, vou fazer exercício, fiz o exercício, piorei da dor, não vou fazer mais. Só que se a gente pegar, esquece a pessoa com obesidade, pega uma pessoa sedentária. Se ela for para uma academia hoje, ela vai sentir dor muscular. No dia seguinte, mais dor muscular ainda. Só que depois de uma semana, ela começa a adaptar o corpo dela. O corpo dela começou a reagir, os músculos começaram a fortalecer. Depois de 15 dias, aquele estímulo começa a ficar normal. O problema é que o paciente com obesidade ou outras alterações de dores crônicas, na hora que ele vai para a academia, ele também vai sentir essa dor maior. Então ele vai piorar. Só que é a dor do músculo reagindo, não é a dor que ele está acostumado a sentir. Então eu preciso entender que essa pessoa ela precisa de um acompanhamento para dizer, olha, você vai fazer exercício, mas talvez ela não consiga fazer uma hora inteira. Talvez eu tenha que ir com essa pessoa, por exemplo, se ela tiver obesidade, fibromialgia, fala assim, olha paciente, a gente vai junto, você vai fazer 5 minutos de caminhada hoje. E pronto, eu vou analisar como que o corpo dela reage, porque eu não quero que ela tenha aquele rebote gigante. Ela vai sentir mais dor, eu preciso dizer para ela, eu preciso explicar que o músculo dela vai reagir, mas eu preciso fazer isso bem calculado para ela não desistir. Então hoje o profissional é muito responsável por isso, por ter essa comunicação de mostrar para o paciente o quanto é importante, mas acompanhar ele para que ele não tenha medo dessa dor que vai vir depois, porque tem uma coisa muito legal, o nosso cérebro ele tem como se fosse uma farmácia interna. Quando você faz um exercício, o seu cérebro ele produz opioides internos, ou seja, ele produz medicamentos, vamos dizer assim, que ele gera analgesia do corpo. Só que isso, o paciente que tem a dor crônica no primeiro dia, no segundo, ele não consegue perceber isso, porque o corpo vai estar mais dolorido. Agora, a partir do momento que ele passa por essa fase, 15 dias, um mês, muda a visão dessa pessoa. Aí sim ela começa a sentir o benefício do exercício. O que eu faço? Qual o primeiro passo para eu sair desse ciclo, né? Procurar um endocrinologista, um fisioterapeuta, um clínico ou cirurgião bariátrico. Qual é a orientação para quem está em casa e que está se perguntando agora, e como é que eu saio dessa? Olha, eu acho que o primeiro passo é a pessoa querer mudar. E eu acho que ela entender aquilo que é o principal para ela. Hoje é a obesidade que está me incomodando. Então, busca um endocrinologista que ele vai te atender, ele vai te fazer um plano de tratamento, olhar toda essa parte hormonal, fisiológica, e é o primeiro passo. Hoje o que me incomoda é a dor crônica. Busca um fisioterapeuta especialista nessa parte para ele realmente te mostrar por que essa dor não melhorou até hoje. Então, acho que a pessoa entender mesmo o que hoje me incomoda mais, porque talvez possa ser tudo, mas com certeza tem alguma coisa que é mais. Aquilo que está lá dentro gritando, você fala, eu não consigo colocar uma roupa, não me sinto bem. Busca uma ajuda específica para isso, porque esse profissional, se ele entender que precisa dos outros, ele vai indicar e você vai ter uma ajuda multiprofissional que vai fazer com que você conquista
essa vontade, esse desejo e realmente se transforma. Muito sobre isso mesmo. Muito obrigada, doutora Valquíria, pelo seu testemunho, pela sua história e por ajudar tantas pessoas aí a superarem a dor. É um prazer. Muito obrigado. Espero ajudar aí todo mundo e parabéns aí pelo programa. Obrigada. A dica de hoje é para quem está procurando emagrecimento, perder aquela pochetinha, né, indesejada por todos. Vou falar um pouquinho sobre a laranja Moro, que é um extrato da laranja, certo? Ele vem ajudar na questão de queima de gordura localizada. Lembrando que nenhuma suplementação vai fazer milagre se a gente não tiver uma atividade física e uma alimentação adequada. Vamos ter a laranja Moro em pó, que ele vai ter aqui nessa composição a vitamina C. A vitamina C vai ajudar a gente a ter mais energia, na produção de energia do nosso organismo. Vamos também ter ela em cápsula, onde a gente só toma 2 cápsulas ao dia, que vai fazer o mesmo efeito, em formato de xarope, certo? Então, quem tem dificuldade de ingerir comprimidos, cápsulas, tem formato de xarope ou em pó. Vou falar um pouquinho também da proteína. A melhor proteína para o emagrecimento é a proteína isolada, porque tem 90% de proteína. Então vai fazer com que a gente fique mais saciado durante o dia. Então, esses aqui em específico são proteínas à base de colágeno, que é uma tecnologia nova, utilizando o Body Balance. Então, além da gente estar perdendo peso, ajudando na reposição de proteína, vamos também estar tendo um aporte de colágeno no nosso organismo, que vai ajudar na questão de pele, cabelo, unha, certo? E aí, o que achou desse primeiro bloco? Ainda tem mais, viu? Porque no segundo bloco a gente vai mostrar um projeto da Espanha para ajudar na socialização dos idosos aqui no Brasil também. E você vai conhecer o representante juvenil da natação paralímpica. Já, já. Oferecimento, conexão Movip da Bimove, SOS Pharma, Clínica Ecocardio. Você já deve ter visto animais sendo usados em terapias. Tem a equinoterapia, tem os cachorros que muitas vezes ajudam ali na socialização infantil. E agora, um novo estudo aponta que os cães também são muito válidos, né? A terapia com cães é muito válida para as pessoas idosas. E quem está trazendo esse entendimento aqui para a gente é a professora Eva, por meio da professora Graziela, que estão aqui coordenando, organizando um pós-doutorado. É isso, Grazi? Explica pra gente melhor aqui, você que é coordenadora de todo esse projeto também e que está aí responsável por dar aí os primeiros passos desse projeto junto com a professora Eva. É um projeto que estamos desenvolvendo junto da professora Eva. A professora Eva vem da Universidade Católica San Antônio de Múrcia. Lá na Espanha, Lá né? na Espanha. E ela, no seu projeto de doutorado, há alguns anos, desenvolveu um estudo junto a idosos institucionalizados com demência, por alguma razão, Alzheimer ou outro tipo de demência, uma terapia voltada para essa população, trabalhando junto com cachorros. Professora Eva, como é que está sendo esse trabalho aqui na UFRN? El objetivo principal del postdoctorado es la replicación del estudio que llevamos a cabo en España. Para eso precisamos de cachorros formados, cachorros de terapia y personas que pudieran desenvolver ese trabajo. Entonces diseñamos fue creándose un proyecto más grande, cada vez más, porque precisábamos de uma formação prévia. Em que fase que está agora, então? É de trazer essas pessoas interessadas nessas formações para a universidade? Como fazer? Existem critérios a serem preenchidos para se habilitar a essa pós-graduação? Como é que está isso? Agora mesmo, el curso de posgrado ha finalizado y el curso de preparación del binomio tutor-cachorro está en curso ahora mismo. Se realizó un triaje
inicial para poder seleccionar cachorros a nivel comportamental óptimo, saludables, con medidas higiênicas e uma educação de tutores em bem-estar animal. Os cachorros mais agitados, né, como o Pinscher, ou os que têm uma tendência de defesa mais forte, como o Pitbull, por exemplo, eles podem podem participar desse projeto? Tem alguma raça específica que se adeque mais ao projeto? La raza no es determinante, es el temperamento o carácter do cachorro, es la personalidad de cachorro lo más importante. El criterio más importante es la sociabilidad de cachorro com pessoas estranhas. E como foi o seu projeto, o seu trabalho de pós-graduação, pós-doutorado, de doutorado, né, lá na Espanha? Quais foram as conclusões que você tirou lá? Como era essa interação com os idosos? El programa de terapia con CAES duró 8 meses y realizamos una recogida de datos al inicio, a los 4 y a los 8 meses. A lo largo de todo el programa de intervención, al analizar los datos obtuvimos mejoras significativas en el área comportamental de las personas y también emocional, muy significativas. Fueron resultados muy positivos para ellos. Desde el inicio, continuamente iban mejorando en esas áreas. E como era a relação deles? Muy íntima, muy especial. Dependiendo de cada persona, ¿no? Pues variable, pero todos ellos gustaron mucho porque el cariño y la cercanía para una persona idosa es muy importante. Además, despiertan una necesidad comunicativa, despiertan ellos también ese cuidado que han perdido, el cuidar a otros, que quando estão institucionalizados han perdido esse rol. E como vai ser, Graziela, esse trabalho aqui na UFRN? Pronto, nós estamos, esse trabalho também, eu preciso dizer, né, ele está sendo, a gente está acolhendo a professora Eva no laboratório, nosso laboratório de revisão sistemática e meta-análise, que é o LabSys, e nós estamos vinculadas a um programa de pós-graduação, que é o programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Então, a nossa ideia, né, o nosso planejamento é que esse programa de 8 meses que a professora Eva desenvolveu na Espanha, nós o desenvolveremos aqui em Natal, especificamente em 4 instituições de longa permanência para idosos, né? Essas instituições já foram contactadas, já deram sua anuência. Para além disso, nós estaremos também trabalhando com não só a intervenção mediada por cães, mas também uma outra intervenção, né, paralela e ao mesmo tempo. E, obviamente, eu acho que o mais importante, né, que a gente já vem discutindo com a professora Eva, é conseguir mostrar que é uma terapia que ela do ponto de vista da evidência científica, ela se constrói. Então, a nossa ideia é que, num futuro, nós tenhamos uma formação mais constante desse tipo de alternativa, desse tipo de terapia, e que isso seja algo que a própria comunidade, não só para idosos, nós estamos começando com idosos, mas a professora Eva tem experiência de outras populações, por exemplo, trabalhar com crianças que precisam de uma atenção mais especial, crianças atípicas. Muito obrigada, professora Eva, muito obrigada, professora Graziela, e que esse estudo possa cada vez mais agregar valor e consciência para as pessoas sobre a importância do cuidado de uma forma geral. E se alguém, né, que está nos assistindo tiver interesse, nós temos o nosso Instagram, @LabSys. Alguém que tiver interesse, nos procure por ali no Instagram, o CIS é com Y, e fiquem à vontade, né, Michele? Estamos à disposição, a universidade é um local de produção de conhecimento, mas mais do que isso, nós estamos num departamento de saúde coletiva e a nossa preocupação é com a saúde das populações e a melhoria da qualidade de vida. Se esse trabalho pode contribuir com isso,
Que maravilha, não é verdade, professora Eva? Excelente, é inovação em saúde. Obrigada, parabéns mais uma vez. Qual o limite que a gente consegue superar apesar das nossas limitações? Otávio Bem-vinda. e Natinha. Vamos falar sobre isso hoje? Sim, Vamos vamos entrar? entrar. Quando é que você descobriu que a natação poderia ser um esporte que alavancasse aí não só a questão da mobilidade dele, como também um estímulo, né, para ele poder ter metas, objetivos, inspirar pessoas? A própria lesão de Otávio, né, já traz essa referência. Quando a gente sofreu um acidente e logo após que ele foi para a natação como terapêutico e tudo, sempre tem a inspiração, né? Tem o Daniel Dias, tem o Tubarão daqui. E aí a gente começou como forma terapêutica a empolgá-lo nisso e também para trazer essa questão da mobilidade, para que ele possa também estar ali junto com os primos, com os amigos dentro da piscina, vai trazer essa liberdade, né? Trazer essa liberdade. Então ela já vem, desde o início, a natação ela é algo já indicado para a demanda do Otávio como terapia e quem sabe como um esporte também, para que ele possa, né, competir. E aí, quando começou a exercitar, viu que havia a possibilidade de incluir aí a natação como algo, como esporte paralímpico mesmo. Isso. Ele começou no jiu-jitsu, onde ele não focou muito na natação. A natação realmente era uma obrigação que a gente dizia, você tem que ir, é bom pra você e tudo mais. E aí ele ficou jiu-jitsu, natação, até que em algum dado momento ele sentia muita dor nas costas. Foi. E aí ele escolheu a natação também como forma terapêutica. Aliviava as dores, suas dores nas costas? Aliviava, eu conseguia me focar mais, tirar a ansiedade com mais facilidade. A fisioterapia e a natação, eu fui conseguindo estabelecer sentindo a perna. Antigamente eu não sentia cosquinha na perna, ultimamente eu sinto. Olha! Eu não conseguia sentir até aqui, agora eu sinto até aqui. Uhum. Então ele facilitava a minha mobilidade com a perna, já consegui mexer. A sensibilidade, né? né? Como é que foi pra você conquistar essas medalhas? Foi uma emoção e tanto, com dificuldades. Fiquei muito ansioso no dia, mas consegui superar meus limites, conseguindo a possibilidade de ir para São Paulo, competir pelo meu estado. Então isso para mim é uma honra, de tanto que eu me esforcei para poder chegar nesse nível. Minha primeira competição eu já consegui isso. Hoje a gente está justamente tentando mostrá-lo e focando nas potências dele, né? Onde eu sou bom, onde eu posso melhorar. E é isso que a gente está tentando e vem aos poucos mostrando para ele que ele tem potência, porque ele é grande, ele é leve, os braços são longos. Então todo mundo que os via sempre dizia, tá, você é bom. Olha o tamanho. Otávio, ele tem os olhos grandes, ele pode nadar muito rápido, porque esticar tem como puxar mais. Uhum. E como você se sentiu, Gui, quando você viu Otávio ganhando essas medalhas? Feliz por ele. Foi? Você tá sempre pertinho dele, ajudando, fazendo as coisas? Depende. Depende, você está brigando, né? Dores, Otávio. Minha mãe me teve, foi um sonho, né, mãe, que a senhora teve. O sonho de ter esse menino. Onde? Foi um sonho que minha mãe teve, dizendo, o nome dele será Otávio, aquele que nunca desiste. Então, eu acho que isso daí já veio de Deus. Mesmo com limitações, ele vai conseguir muita coisa. O próprio médico dizia que ele não ia sentar. A fisioterapia me ajudou a sentar em várias coisas. Ele dizia que não ia conseguir e eu acabava conseguindo. Então, como eu persisto, nunca desisto.
é como se fosse meu lema. O Otávio, ele sempre teve uma paixão pelo futebol. Sempre foi. O futebol é a paixão dele. E a gente trabalha muito com o plano A e plano B. Porque a vida, você projeta. Você projeta a vida, né? Você vai lá, faz um projeto e de repente, no meio do caminho, tem um muro bem grande com um obstáculo que você tem que ultrapassar. Enquanto eu não subo esse muro, a gente procura um plano B para alcançar o A, não é isso, Otávio? E aí a gente sempre fala para ele: futebol é a sua primeira opção, show, mas a gente pode andar junto com a natação. Enquanto a medicina não traz essa cura para lesão medular. Mais força. Né, Otávio? E aí a gente empolga ele e tenta que ele continue por si esse caminho. E essa primeira competição que inicia com a Paralimpíadas Escolares, ela traz essa certeza de que eles podem se superar. O primeiro maior desafio que o Otávio venceu foi assim mesmo. O Otávio, ele representa cada um de nós, né? Porque todos os dias nós temos algo a superar naquele dia, alguma dificuldade que a gente enfrenta ali, mas acho que a cada dificuldade superada a gente ganha musculatura para viver mais e viver melhor. Ele me inspira, né, filha? Quando eu tô querendo fraquejar, eu digo, eu não aprendo isso aqui. Ele, mamãe, a gente consegue, vamos lá, eu vou ler para você, né? Que mensagem que você queria deixar, Otávio, para quem está em casa, às vezes mais tristinho, sem motivação para sair? O que você diria para as pessoas? Que nunca desiste dos seus sonhos, mesmo com dificuldades, estando triste. Deus, ele dá um treino pra gente, que ele vai trazer o melhor pra gente. Então, a dica que eu fico é: nunca desista dos seus sonhos, não importa o que seja, nunca. E batalhe, porque não é ficar sentado, não. Tem que batalhar. Obrigada. E aí, o que achou do programa de hoje, hein? Lembrando que você pode participar, sugerir, comentar pelo Saúde e Cia na TV no Instagram. Não deixa de compartilhar também para a gente poder passar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. É sempre uma alegria muito grande poder ouvi-los e reproduzir aqui na telinha todas as sugestões de vocês. Lembrando que semana que vem, a partir das 2h30 da tarde, a gente está de volta com mais um Saúde e Companhia. Oferecimento, conexão Movip da Bimove, SOS Pharma, Clínica Ecocardio. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon Comunicação Propositiva. Realização, Praia Filmes.